Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje você vai saber mais sobre uma pesquisa realizada por uma das estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unifeso, que vai possibilitar a instalação de um pluviômetro no bairro do Meudon. E logo na sequência, você também vai conhecer quais são as parcerias que estão acontecendo no município de São José do Vale do Rio Preto, em Unifeso, nas áreas da saúde e da educação. Não perca, voltamos já já! Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje temos a presença da Ana Carolina da Silveira, que é formanda no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Unifeso, e também da professora Maria Isabel Lopes da Costa. Sejam muito bem-vindas, Maria Isabel, Ana Carolina. Obrigada, Michele. Eu queria que a gente começasse, contando a respeito desse projeto de pesquisa que a Ana Carolina fez, a respeito da educação ambiental para a gestão e governança das águas da microbacia hidrográfica do rio Meudon, em Teresópolis. Como é que surgiu essa ideia desse projeto? Conta pra gente. A ideia surgiu com as visitas técnicas que a professora Maria Isabel administra nas suas disciplinas. Nós fomos algumas vezes nessa microbacia e lá surgiu a ideia, porque ela é uma microbacia que tem várias fragilidades, a gente descobre com a Maria Isabel, através das disciplinas dela, que lá ela é uma microbacia de várias fragilidades e uma delas é a parte da água, a qualidade da água. Aí me veio essa ideia de trabalhar a governança das águas, que é o nosso bem maior, a água, a qualidade da água e fazendo a conexão com a educação ambiental. Então, a nossa geração sempre quer deixar para a futura um ambiente melhor. Então, essa é a minha ideia, essa conexão com a água, com a qualidade da água e mais a educação ambiental. Agora, só para situar um pouquinho quem está em casa, professora Maria Isabel, o que exatamente é uma microbacia, Porque esse termo é muito utilizado dentro da área da engenharia ambiental, principalmente, mas assim, no que consiste uma microbacia? Por definição, a microbacia ela se delimita pelos divisores topográficos. Você tem as vertentes por onde todo o ciclo hidrológico, sistema solo e ar, ele vai percolar, e a microbacia é justamente o lugar onde você tem aquele rio principal, na qual a água, ela se torna como se fosse um estoque, um estoque natural da água daquele lugar delimitado por essas vertentes topográficas. A gente faz uma abordagem aqui no Unifeso de microbacia hidrográfica, considerando, pela literatura acadêmica, áreas menores que 100 km². As nossas são muito pequenas, e muito densas, com uma rede hidrográfica de rios e cursos d'água muito densos. E qualitativamente e quantitativamente de boa qualidade. São águas de boa qualidade e se tornam estratégicas por conta de terem um adensamento populacional muito grande próximos às nascentes, produção agrícola, nos 14 municípios da região serrana, tem essa característica. Então, a gente buscou trazer a microbacia como uma característica da nossa região para a gente trabalhar em engenharia ambiental e sanitária e engenharia de produção, que também eu dou aula. Agora, como que foi esse trabalho nessa localidade específica do seu projeto, Ana Carolina? Com relação aos objetivos, como que foi escolhido essa população, esse grupo, esse bairro do Meudon? Porque também tem a questão da ligação do projeto e a atuação junto ao Colégio Estadual Lions Club, Como é que foi essa experiência? No início, eu fui atrás de alguns exemplares na área acadêmica para descobrir um pouquinho mais sobre a microbacia. Não era extenso, então eu senti a necessidade de ir lá
primeiro conhecer, saber toda a dinâmica da microbacia, para eu poder ter base e levar para a escola. A escola, por que a escola? A escola, na minha percepção, é o local mais integrador que tem numa comunidade, né? Ela está sempre aberta para toda a comunidade. Então, é verdade. Por que não, né, na escola? E dar voz a esses alunos também, né? Nosso futuro. Então, eu peguei essa base, né, que foi a parte morfométrica, toda essa parte de cálculo. Eu tive uma base, consegui estudar todo o ciclo da bacia, levei para os alunos, né, que foi meu primeiro contato com eles, mostrei, né, e eu sempre, desde o início eu falei com eles, é uma troca de informação. Eu com a parte mais técnica e eles com o dia a dia. E nessa junção, a gente conseguiu fazer esse trabalho, esse projeto que a escola abraçou. Eu fiquei muito contente, né, por ela ter abraçado. E a gente conseguiu fazer o mapa falado, né, que foi a consequência do nosso trabalho. Foi esse mapa falado que eles colocaram no papel. Eles tinham um papel em branco e depois eles me contavam como era, né, o dia a dia deles, contavam sobre a microbacia, contavam sobre o rio, a qualidade da água. E aí eles foram montando e desenhando. Eles me disseram... As próprias crianças da escola. Isso, deixei eles bem à vontade. Material tinha um mapa físico, né, que eu levei, e um digital. E eles iam vendo o nome das ruas, iam se localizando. Uns na sua casa, né, a maioria procurava as suas casas, e eles iam me contando quais bairros eram mais populosos, quais não eram, a parte da concentração das indústrias, aonde era, eles foram me contando. E a gente conseguiu, perante a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, a gente conseguiu fazer enquadramento dessas águas, desde as nascentes até a sua foz. Então, a gente, dentro, tem 5 classificações, né, que ela vai de excelente a péssima. E a gente conseguiu fazer essas classificações e o mapa ele teve uma leitura tanto de população, né, das construções, quanto da qualidade da água, que era o nosso foco para a governança. E nesse contexto apareceu, por exemplo, a questão dos hábitos das pessoas, do tipo colocar lixo, jogar lixo no rio, né? Ou a própria agricultura que faz o descarte indevido de agrotóxicos ou dos vasilhames e acaba deixando isso numa situação ambiental complicada. Isso apareceu na percepção das crianças, por exemplo? Muito, muito. Eles se sentem muito incomodados com as atitudes, né, que eles presenciam no dia a dia. Eles não estão de acordo com nenhuma daquelas atitudes. Sempre me relatando que sempre via alguém jogando lixo, me relatavam materiais grandes, né, sofás dentro do rio, coisas grandes, né, que você não imagina. Sofá dentro do rio. A ideia foi justamente essa, né, sair do campo da educação ambiental que a gente percebe hoje, né, que é dentro da escola com um foco mais didático para hortas, né, aquela interatividade. A gente buscou fazer uma decodificação da engenharia ambiental, né? Então ela teve todo um aparato técnico que ela monta e depois, junto com eles, eles vão identificando, junto com ela, as fontes de poluição, né? As áreas de risco, tudo que eles observam no cotidiano nesse mapa falado. Isso é muito interessante, né? Eu faço no meu dom campanhas técnicas desde 2013, quando eu comecei a trabalhar na FES, né? Então todo semestre, né, os 2 semestres, eu estou indo ao meu dom, e as crianças já observam a gente chegar, né? A gente vai com colete do Unifeso, vai com equipamento, GPS, tem uma sonda multiparamétrica, a gente vai lá, joga na frente do
do colégio. Eles, a princípio, nas primeiras vezes ficavam mais distantes, agora eles já chegam perto, querem perguntar o que está sendo avaliado, como é que está sendo visto, e já vão apontando os lugares que a gente pode ir. Também é muito interessante a troca. Olha só, acaba que a criança está fazendo um papel educativo em casa, com certeza, né? Também, junto, né? Junto com a gente, essa decodificação. Não só a criança, como a comunidade como um todo, né? Eles começam a observar essas ações nossas nas microbacias onde a gente tem feito essas ações, né? Meudon, Fischer, a gente fez a última agora no Capim e no Lúcius, né? Que são os lugares que a gente atua aqui em Teresópolis. Muito legal. E como que surgiu essa oportunidade, né, dessa futura instalação do pluviômetro nessa localidade do Meudon? Eu conheci o CEMADEM através da professora, que ela me passou as informações, principalmente da área de educação ambiental deles, que é muito forte. Eu tive uma base muito boa ali dentro do CEMADEM. E, posteriormente, ela me falou, Carol, a CEMADEM abriu um projeto para que a gente possa inscrever os nossos projetos para serem sorteados e contemplados, com vários artigos, e um deles era o pluviômetro. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos fazer e vamos colocar. Aí nós colocamos, né, a gente colocou no site deles, e foram 76 projetos inscritos ao total, no Brasil inteiro, né, a nível nacional, e 64 passaram para a segunda fase. Desses 64, nós estávamos lá e fomos sorteados dentre, acho que, se eu não me engano, são 10 pluviômetros, né? E um deles foi para cá. Poxa, e o único muito do estado. Bom isso. E agora, exatamente assim, qual vai ser o impacto na medida que esse equipamento, que é um pluviômetro semiautomático, né? Qual vai ser o impacto para a comunidade a partir desse momento em que esse equipamento estiver instalado e funcionando, disponível? Vai dar continuidade ao projeto, né? Ao projeto e outros projetos mais. Eles vão ser capacitados, né? Nesse processo tem a coordenação pedagógica, tem os professores que estão linkados a essa área, 2 professores, se eu não me engano, auxiliaram a Ana dentro desse processo dentro do colégio, foram com alunos de ensino médio, né? Não é uma faixa etária, tem que ser uma faixa etária que já tem uma percepção dessas questões ambientais. E aí vai ser instalado, eles vão ser capacitados e ali vai ter um desdobramento disso tudo, né? Como que eles vão se tornar a rede, parte dessa rede dos dados que vão ser gerados ali e se transformar num agente multiplicador dentro dessas informações que vão ser geradas pelo pluviômetro. Agora, o pluviômetro é aquele equipamento que vai fazendo a medição, né, da quantidade de água, de chuva, né? Uhum. E agora tem um raio de ação específico para esse equipamento? Por exemplo, ele vai responder a respeito de todo o bairro do Meudon? Ou, assim, se pode avaliar a questão da chuva na cidade de uma maneira mais ampla, a partir dessa medição que vai começar a ser feita lá? Ele fica restrito a um raio dessa microbacia do Meudon, né? Até por conta da nossa configuração, né? De montanha. Ele vai nos dar uma possibilidade de poder acompanhar, tendo a escola como ponto central, a quantidade de chuva realmente dentro daquela microbacia que é considerada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos estratégica, por conta dos deslizamentos, por todo o histórico que tem na cidade, né? Ali a gente já tem as sirenes de vigilância. Então, tudo isso em conjunto voltado para a identidade daquela microbacia. Ela não pega um campo maior como o da cidade, se tornará mais uma, porque aí tem outros métodos de interpolação, que a gente começa a cobrir esses buracos, né, na distância, mas ela, estrategicamente, ela vai ter uma atuação muito forte para o Meudon. E a cidade acaba ficando mais aparelhada, né, para lidar com essa questão da chuva, que é muito importante. As pessoas precisam estar preparadas para isso, né? Com certeza. Mudar seus hábitos, porque essa história de jogar sofá no rio, né, não tem o menor cabimento, né? Sem contar o prejuízo também para os peixes ali, né, para os seres que vivem ali. É uma loucura. Agora, professora,
A engenharia ambiental e sanitária, além dessa pesquisa, ela tem um leque muito grande, né, de outras possibilidades de pesquisa. Eu queria que você contasse um pouco, né, a respeito dessas possibilidades. A abordagem que eu dou, né, eu tenho disciplinas dos últimos períodos profissionalizantes, né, então a abordagem que eu busquei integrar tanto a produção como a ambiental foi tornar a água como estratégica, né? Então a nossa água é uma água de boa qualidade, ela tem um potencial enorme de variáveis para se trabalhar no ponto de vista técnico e todas as perspectivas e abordagens que possam ser adotadas na questão de gestão ambiental. Então, para a indústria ela é relevante, processo produtivo, para a economia da cidade, o uso e ocupação do solo por conta da questão do deslizamento, saneamento básico, saúde pública. E aí a gente consegue fazer uma rede de interpretação da água e o papel dela na rede, não só Teresópolis, vamos botar Teresópolis como um grande projeto piloto, porque a gente verifica que dentro da nossa região são poucas as instituições que trabalham a questão ambiental na perspectiva de engenharia e com o enfoque que a gente dá aqui, que é ecossistêmico, por conta do nosso ecossistema de montanha, né? Então a gente já traz um diferencial para a região enorme. E dentro disso a gente consegue casar várias técnicas, não só da produção, vem da engenharia ambiental, porque a engenharia ambiental ela já é multidisciplinar por si mesma, né? Mas vem da produção, vai vir possivelmente da engenharia civil também, né? Com a questão de infraestrutura já. Não dá mais para a gente pensar de forma não isolada, tem como, né? Não tem a como. questão do ambiental, ela é preponderante. Não tem né? como. Então, os meus campos, eu vou com as duas turmas, né? Eu vou com a produção e com a ambiental, com questões que eles troquem, né? Cada um com a sua escola, com o seu conhecimento, trazendo soluções, porque a gente tem problemas, né? Problemas relacionados a saneamento básico, problemas relacionados a edificações, moradias em lugares de risco, que ninguém melhor do que eles que moram aqui para dar esse tipo de olhar, né? Um olhar diferenciado para essas questões na área de ciência, na área de pesquisa, na parte acadêmica. Isso faz deles uns profissionais muito diferenciados no mercado. Essa diferença de trabalhar a pesquisa na graduação já é com certeza uma ponte aí para futuras. Certeza. Até para o entendimento deles com relação, porque é um leque de informação, é um leque de conhecimento técnico que você só ficar na sala de aula, ele não absorve. Ele consegue absorver quando ele olha no lugar. Ele vai no lugar e ele consegue perceber o problema de uma forma realmente real. E aí, dentro disso, essa percepção do aluno do seu lugar é muito importante. Isso a gente tem visto assim na engenharia ambiental e sanitária, principalmente, os alunos trazendo esse tipo de percepção dos seus bairros, das suas cidades, porque a gente não tem só alunos de Teresópolis, a gente tem alunos de Guapimirim, eu tenho alunos... Professora, não tem só que dar aula em Teresópolis, tem que dar aula, tem que fazer o campo em Guapimirim. Eu dou aula na pós-graduação, eu tenho alunos de Cachoeiras de Macacu, que vai para Cachoeiras de Macacu, que é tudo dentro de uma região de montanha produtora de água. Então, os problemas são muito similares, né? E aí você traz alunos com um olhar específico da região, que eu acho que faz muita falta aqui. Esse eu acho o nosso diferencial como instituição de pesquisa. Agora, no caso, fazer pesquisa, né, a gente sabe da dificuldade que é, principalmente também pela própria situação financeira, né, do financiamento da pesquisa no país. Como que funciona essa parte no Unifeso, né? Que estrutura o Unifeso dispõe para a realização desses projetos de pesquisa? O Unifeso é um centro universitário, né? Como centro universitário, ele não tem obrigação de fazer pesquisa, e esse foi um plus do Unifeso, né? O centro, ele criou um sistema de bolsas de pesquisa, né? Que é o PICPQ, né? Antes era PICPE, e agora se tornou PICPQ, dando incentivo tanto ao professor como ao aluno ou alunos contemplados dentro de projetos de pesquisa durante um determinado período, né, com auxílio financeiro, para que ele possa desenvolver a sua pesquisa dentro da área que se propõe, né? Então, isso é um diferencial enorme para quem está, como você mesma colocou, né? A gente não está tendo atualmente esse leque de disponibilidade de recursos
para a gente poder desenvolver. Mas para você ter noção, a gente já está tendo um diferencial tão significativo que não só da minha parte, né, dos projetos que eu desenvolvo, mas outros professores também, aí vai em parceria com o Parnaso, ou a gente submetendo, que a gente acabou de submeter um projeto para o CNPq e CMBio, para fazer tanto Parnaso como a Serra do Caparaó. Isso vai fazendo com que a gente desponte na pesquisa como sendo um diferencial nosso mesmo da instituição. Isso está sendo muito interessante. Um espaço de referência também, né? Que é o que a gente está buscando, né? Trazer uma identidade para a engenharia ambiental e sanitária, principalmente, né? Mas uma identidade com esse enfoque, né? A água é estratégico, a água é um tema estratégico e com isso, tanto a engenharia ambiental como a engenharia de produção, né? Que a gente fala em arranjos produtivos locais, cervejeiros, arranjos produtivos locais ou plataformas tecnológicas com a água como sendo uma base, tudo isso está sendo colocado de uma forma bem diferencial para os alunos. Gente, eu quero agradecer muito vocês pela nossa entrevista. Parabéns pela formatura, Ana Carolina, parabéns por esse projeto, né, que dê muitos frutos, né, que essas crianças sejam multiplicadores no futuro, né, professora? Não, eu falo, quero todo mundo lá no Unifes, meus futuros engenheiros. Isso aí. Obrigada, professora Maria Isabel, parabéns por esse projeto, que ainda veio muitos outros por aí, né? Obrigada, Michele. E nós voltamos já já. Vamos conversar com o prefeito do município de São José do Vale do Rio Preto a respeito das parcerias que estão sendo realizadas no Unifeso nas áreas da saúde e da educação. É um minutinho só, não saia daí.